Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de compiladores. Nesse vídeo a gente vai dar sequência sobre a linguagem Jack, falando sobre tipos de dados, declaração de variáveis e declaração de subrotinas. Com relação ao tipo de dados, a linguagem Jack suporta apenas 3 tipos de dados primitivos, né? Então a gente tem o tipo inteiro. Então é apenas de 2 bytes, isso por causa da limitação da arquitetura de computador que a gente está utilizando. O valor boolean, né? Então tem os valores true e false para boolean. E char entra aí os caracteres Unicode para a representação dos caracteres do tipo char. Então observe que não tem valores reais, não tem um equivalente a um float aqui na linguagem. Isso por causa da limitação da arquitetura de computador utilizada. Com relação a tipos compostos, né, então a gente cria novos tipos de dados na linguagem Jack através de classes, né? Então é a única forma que a gente criar novos tipos de dados. E ela possui, né, alguns tipos de dados, algumas classes já implementadas para trabalhar, por exemplo, com cadeia de caracteres, né? Então tem o objeto string e para trabalhar também com arrays, né, com os vetores, né? Então não é nativo da linguagem, né, não faz parte da sintaxe da linguagem trabalhar com arrays, mas na verdade existe uma biblioteca já implementada que ela implementa o array e as estruturas. E tem a sintaxe, né, da linguagem, tem a sintaxe de acessar os elementos desse array através de índices, né. E na biblioteca padrão vocês conseguem visualizar melhor, né? Então está aqui o link, vocês podem dar uma checada lá nas operações que existem para esses 2 tipos de dados. Com relação à declaração de variáveis, né, as declarações de variáveis ocorrem em 2 partes do programa. Ocorrem na parte de classe, pode chamar aqui o escopo de classe, e elas ocorrem nas subrotinas. Então, o Jack, como eu falei no primeiro vídeo da linguagem, ela foi implementada para facilitar a vida nossa, que está desenvolvendo o compilador para essa linguagem. Então, sempre além do tipo, né, que é comum nas outras linguagens, né, declarar aqui XY, a gente sempre tem esse modificador, essa palavra-chave a mais para dizer que tipo de variável que é aquela. Então, com relação, por exemplo, no escopo de classe, a gente tem as variáveis de classe, são aquelas variáveis que pertencem à classe, ela não pertence a uma instância específica, ela é única por todas as classes. Lá em Java, né, para a gente fazer essa analogia, a gente usa a palavra reservada static para dizer que determinada variável pertence à classe e não à instância. A diferença é que aqui as variáveis de instância, né, que são únicas por objetos, eu tenho que usar também um modificador, uma palavra aqui reservada, que é o field. Então, nesse exemplo, por exemplo, x e y pertence à instância do ponto. A cada novo objeto que eu criar ponto, eu posso ter um valor específico para x e y, porém point count vai ser um único valor compartilhado por todas as instâncias e você não precisa de ter uma instância para acessá-lo. Então, essa sintaxe aqui é idêntica do Java e no caso da variável de instância você tem essa variável a mais aqui para associar. Então, as variáveis de instância são sempre privadas, então precisa de métodos gets e sets. Isso foi uma simplificação da linguagem, mas faz sentido, porque é uma boa prática já também a gente sempre declarar as variáveis de instância como privadas, né? Então isso não afeta muito a utilização dessa linguagem. Só que existem variáveis também no escopo de subrotinas, né? As subrotinas aqui são os métodos, funções e construtores. Depois eu vou falar a diferença entre esses. Então, pode ser os parâmetros formais, né, que são aqueles parâmetros definidos entre parênteses aqui na declaração de um método ou de uma função. E pode ser variáveis locais, né? Agora, novamente, tem uma diferença com relação ao Java ou C++, né? Então, aqui, para cada variável, né, ou conjunto de variáveis de um determinado tipo, tem que usar sempre a palavra reservada var, para identificar que isso é uma declaração de variáveis, né? E a outra limitação é que as declarações sempre ocorrem no início da subrotina.
Isso era comum, por exemplo, no C, até umas versões aí, eu não sei a partir de qual momento que o C permitiu você declarar variável em qualquer parte do programa. Se vocês pegarem um livro mais antigo, como o C completo total, vocês vão ver lá essa indicação, que vocês sempre têm que declarar no início da função. Isso facilita para o compilador, né? Para o programador é legal ele poder declarar em qualquer ponto. Então, isso aqui é um erro, né? Então eu não posso declarar variáveis em outra parte, depois que eu já comecei a usar comandos. Isso aqui também é um erro, né? Isso aqui também vai ser bastante comum vocês tentarem fazer isso, né? Que é declarar a variável e atribuir valor ao mesmo tempo. Então ele separa, a atribuição é feita através de um comando. E esse comando tem que ser explícito através aqui do let. Então eu não consigo misturar declaração e atribuição na mesma linha. Então é uma limitação aí. E agora com relação às subrotinas, né? Então as subrotinas aqui a gente está dizendo construtores, métodos e funções. Com relação aos construtores, tem uma diferença aqui da linguagem Java e C++. Então, um construtor, ele é identificado sempre com esse nome new, né? Então, o nome do teu construtor é como se fosse um método que chama new. O tipo de retorno desse construtor é o nome da classe, né? Então, como esse construtor vai retornar um novo ponto, né? Então, é point. E ele tem que ter também essa palavra reservada aqui, constructor, para deixar bastante claro que isso não é um método, isso é um construtor. E uma outra diferença na implementação dele é que você explicitamente tem que dizer para ele retornar aquela instância. Então, return this aqui. Então, na linguagem Java, por exemplo, a gente não precisa fazer o return this porque ele implicitamente vai estar retornando esse valor. Aqui não, a gente tem que explicitar isso. E aí o construtor é chamado da seguinte maneira, né? Então isso aqui também é um pouco diferente. Então Java a gente está acostumado a escrever new point, né? Aqui ele é como se ele pertencesse à classe, é point.new, né? Além dos construtores, a gente tem os métodos, né? Então os métodos são aqueles métodos de instância, né? Que pertencem à instância. Então é sempre método, né? Para definir que ele é um método mesmo. Tem um tipo, ou pode ser um void. Eu tenho o nome do método e a lista de parâmetros e tipos, né? E aí dentro dele sempre as variáveis locais, caso exista, e depois os comandos. Aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, numa classe retângulo, tendo as variáveis de instância base e altura, eu poderia implementar esse método getArea retornando base vezes altura. Além dos métodos, ele tem o que eles chamam de funções. As funções, eu até hoje eu não tenho uma opinião formada. Às vezes eu acho que ficou legal, no momento eu acho que não ficou legal. As funções seriam equivalentes aos métodos estáticos lá do Java. Quando a gente fala lá com static void main, é uma função aqui no contexto do Jack. Então a função está associada à classe. Eu não preciso instanciar um objeto para acessar aquela função. Então, por exemplo, aqui é o próprio function void main, por exemplo, seria um exemplo, né? Eu poderia ter, posso pensar aqui depois em outros exemplos para mostrar para vocês no encontro remoto, mas peguem lá, por exemplo, a classe math do Java. Eu vou pausar aqui para a gente mostrar rapidamente a classe math. Aqui, pessoal, esse aqui é a classe math do Java. Observe que todos os métodos são todos estáticos. Por quê? Porque quando você utiliza, por exemplo, calcular o número absoluto, calcular a raiz quadrada, o teto, o chão, essas operações, você não quer que precisa instanciar um novo objeto para você utilizar, né? Então, quando a gente trabalha com ele, a gente apenas utiliza, vou usar aqui mesmo para digitar, math.sqrt. Então a gente usa direto a partir da classe, a gente não precisa de uma instância. Então, se a gente for analisar bem, né,
essa classe math do Java, ela, se a linguagem tivesse conceito de módulos, provavelmente ela seria um módulo, porque você não instancia objeto do tipo math, não faz sentido você instanciar. Então a gente não trabalha com objeto aqui, a gente trabalha na verdade só com módulo. Só que aí a gente usa a gente utiliza esse conceito de classes estáticas, de métodos estáticos, para simular esse conceito de módulos aqui dentro do Java. E na linguagem Jack é a mesma coisa. A diferença é que ao invés de a gente declarar static void main, é function void main, ok? Então, aqui a gente encerra esse vídeo. No próximo a gente vai falar sobre expressões e comandos.